Estamos aí na luta, produzindo material, comprovando a presença dos estimados estudantes. É um prazer você ver o resultado das Olimpíadas, a satisfação dos nossos alunos, perceber que eles se envolvem cada vez mais com o pensar, com a experiência do filosofar. Eu queria só dar as boas-vindas, né, ao pessoal que está chegando, né, do Xaxim, né, ao pessoal aqui de Curitiba e de vários colégios que já estão por aqui. É uma satisfação, em nome da coordenação da 7ª Olimpíada Filosófica, dar boas-vindas a todos vocês, professores e estudantes do ensino fundamental e médio, que nesse momento fazem uma reflexão e uma colaboração do processo da filosofia. Assim como assevera a Declaração de Paris e uma série de outros organismos onde um grupo de filósofos se reúne e pensa a filosofia, eles dizem que a filosofia possibilita para todos nós formar espíritos livres, pessoas capazes de pensar a desigualdade, a opressão, a injustiça e fazer a diferença dentro desse processo de reflexão e ação. E é isso que nós esperamos nesse processo de socialização. Essa Olimpíada não se caracteriza por uma competição, mas como um momento oportuno de colaborar com as reflexões que nós fizemos no interior das nossas escolas. Esse é o ponto mais importante da Olimpíada. Esse agora é o momento festivo em que a gente comemora aquilo que a gente faz lá no interior das nossas salas de aulas e na nossa vida em sociedade. Então, a coordenação da Olimpíada de Filosofia, que tem o professor Geraldo Balduino-Hor como representante e organizador, o professor Ademir Pinhali Mendes, que durante muito tempo assumiu essa coordenação, o professor Wilson Vieira e tantos outros colegas do NESEF, são importantes nesse momento para demarcar os ataques e a retirada da filosofia do ensino médio, para dizer o que a filosofia faz. Nós vamos mostrar um pouquinho hoje aqui nas salas de aula, né, nos nossos debates, nas nossas produções, que é possibilitar que cada um de nós possa de fato pensar e agir de uma maneira crítica, reflexiva, para combater a desigualdade presente na sociedade. Então esperamos que todos tenham um excelente evento. Eu sou o professor Wilson, professor do Colégio Estadual do Paraná, professor de Filosofia e História. O objetivo central da Olimpíada é fundamentalmente a formação filosófica, né? O desenvolvimento do pensamento filosófico. Fundamentalmente o trabalho iniciado ou realizado a partir da prática do professor, né? Aquilo que o professor realiza em sala de aula com os seus estudantes, né? a partir dos diferentes conteúdos estruturantes, a partir do trabalho que é desenvolvido em sala de aula durante o ano, o professor é convidado a participar dessas Olimpíadas e enviar o material que posteriormente é selecionado e socializado com os estudantes. Esse ano nós temos aí um diferencial na nossa Olimpíada, que é a presença dos estudantes do ensino fundamental. Lucas, bola perdida. Cleiton, perdeu a vida em ataque à escola Suzano. Ana Vitória, perdeu a vida em entregas a tiro na comunidade. Hila Herr perdeu a vida na câmara de gás em Auschwitz. Romão e Tom. Marek Steb, Eduardo Reichenbach, Hugo Labels, Luna Lecker, Helena Wicton, Léo Miller. 1,5 milhão de crianças perderam a vida em campos de extermínio nazista. O quanto
quanto que é importante já introduzir a filosofia desde criança, para eles entenderem o contexto social, do mundo, da vida, o que é tudo isso, né? E já ir conhecendo também o mundo acadêmico. Acho que é importante a criança, os adolescentes já terem essa integração, já conhecerem a universidade, já terem essa vontade também de vir para o campo, de fazer pesquisa e fazer a diferença na sociedade. Nós também tivemos inscrições que foram do Sergipe, da Bahia, de outros estados, né? E nós temos mais de 200 alunos, 230 alunos do ensino médio que estão apresentando nas outras 5 salas sobre temas que versam sobre a ética de maneira mais geral. Perfeitamente. É um trabalho que começa na escola, né? O professor começa a orientar o trabalho lá, depois ele culmina aqui na universidade com as apresentações, né? Então, é bem importante destacar que a ideia basicamente é com esse trabalho da Olimpíada, que não tem concorrência nenhuma, né? Não é um trabalho que tenha premiação, né? Na verdade, todo mundo sai daqui com certificado, né, de participação em mãos, né? Os pequenos, os grandes, enfim, professores e tudo mais. Meu nome é Márcio Feper, sou professor do Colégio Estadual do Paraná. Nós trouxemos aqui 8 trabalhos de jovens que estão aí entrando nesse mundo acadêmico e dividindo com as pessoas a inteligência. Então acho que nesse momento que a liberdade de expressão e a democracia vem sendo atacada no nosso país e no mundo, se faz mais do que necessário um ambiente acadêmico no qual os jovens possam se colocar para o mundo, dar sua perspectiva, mostrar como eles compreendem a realidade e, mais que isso, começar a transformar essa realidade. A Olimpíada ela tem a sua importância e a temática desse ano é a experiência do filosofar. Então a importância dela é trazer os adolescentes e crianças para dentro da universidade para mostrar que a filosofia ela permeia todas as fases da vida e as crianças também fazem filosofia, assim como os adolescentes e jovens. Espero que a Olimpíada cresça cada vez mais e mais crianças possam participar, porque ela é muito importante para fomentar e reiterar a importância da filosofia dentro do espaço escolar, em qualquer nível do ensino que seja. Isso, para a direita, até o final, gente. Paulo, então, a Olimpíada, estou acompanhando o pessoal aqui, está indo para a sala 232A e B para assistir os trabalhos. É o pessoal do Colégio Tília e Amintas. Esse é Amintas que está vindo aqui. E é importante porque a Olimpíada é um conjunto de colégios, né, de Curitiba e fora de Curitiba, inclusive lá de Santa Catarina, né, de Xaxim, né, eles estão aqui também. Então, uma atividade integrada às escolas e os meninos vão apresentar trabalhos, né, e alguns vão assistir e vão acompanhar o debate, né. Então, é uma atividade que tem por finalidade estabelecer uma relação da filosofia e o seu sentido mais forte na escola. Então aqui ocorre uma atividade, na verdade, de síntese desses trabalhos que foram desenvolvidos no interior da escola. Estamos aqui, eu acho, uns 350 adolescentes e crianças também no ensino fundamental, mas a alegria da meninada está aqui na universidade, trazendo as suas reflexões. Essa relação entre escola e universidade, a Olimpíada consegue concretizar. Então, de maneira que nós temos aqui uma possibilidade de discutir assuntos da filosofia, questões ligadas, né, a problemas filosóficos que são tratados, né, a partir de filósofos e a partir, né, do cotidiano. Então, bem bacana isso, e a universidade, evidentemente, ao acolher os estudantes, ela também se compromete com a escola e vice-versa, então há uma contrapartida. Então, a apresentação de pequenos vídeos, né, de 5, 6 minutos cada vídeo, e depois há um debate, né, do conteúdo desses vídeos, né. Então há um momento da apresentação, depois uma discussão. A ideia basicamente é socializar o conhecimento, né, que fora produzido pelos estudantes, né. Então os vídeos normalmente são vídeos produzidos pelos próprios estudantes, né, e eles trazem um pouco a síntese das reflexões, né, que se propuseram a fazer e trazer para a Olimpíada. Então é um pouco por aí o trabalho. Meu nome é Beatriz Soares de Souza, eu tenho 17 anos e eu estudava no Colégio Otília Mério da Silva.
em Pinhais. Foi um processo muito divertido, eu fiz com outros amigos e colegas meus. A gente foi dado pra gente trabalhos para falar sobre algumas das obras do Platão e a gente escolheu o mito da caverna porque a gente achou que seria um jeito maravilhoso de falar sobre um problema que a gente enxergou dentro do próprio sistema de ensino, que a gente não tinha contato muito com filósofas mulheres, então a gente queria explicitar o fato de por que isso acontece e qual seria o benefício de a gente realmente entrar em contato com essas filósofas. Você é da área da sociologia, você falou, né? Sim. E vocês fazem um trabalho interdisciplinar lá, né? Sim, sim. E vendo os trabalhos, essa relação com a filosofia, com a sociologia, com as humanidades, você acha que tá funcionando? Com certeza. A gente acabou de assistir ali 3 vídeos, né? O primeiro deles era sobre a baixa representatividade to mulher nos livros didáticos de filosofia, né? E no processo mais amplo, assim, né? A mulher acaba sendo historicamente tendo sua figura bastante silenciada, apagada. Então isso a gente tanto discute na sociologia quanto na filosofia. E o primeiro vídeo mostrou isso. Ai, que bom. Do segundo vídeo, um grupo de alunos, né? Em que havia preconceito, exclusão, Perfeito, né? E um debate, uma reflexão entre eles, o porquê disso, Legal. eles vivenciando e lidando com E isso. eu né? te pergunto ainda, essa relação daí, quando eles vêm aqui para a universidade, eles fazem esse trabalho lá na escola e tudo mais, quando eles vêm para a universidade, você acha que esse fechamento aqui, ele é legal, assim, o pessoal curte bastante? Acha? Então, foi minha primeira experiência aqui nesse projeto, né? Até eu estou bastante, assim... Eu fiquei impressionada com a postura dos alunos, né? A postura do aluno vir e falar sobre o seu próprio vídeo, sobre o seu próprio material, né? Assim, se expressar assim, de uma forma bastante rica. E os comentários também. Então, eu estou na universidade, né? Parece que eu estou sentada com meus colegas universitários. Isso então, é legal. Mas é muito lindo, assim, né? Ver uma maturidade assim, deles. E uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, é muito bom ver nesse espaço o aluno poder vir e ver representado o seu trabalho. Isso, legal, né? muito bom. E a sua voz, a escolha deles, a fala deles, tudo, que né? é preocupação para eles, né? Legal, justamente isso no material. Essa relação com o cotidiano da vida e tal. Legal, obrigado. Obrigada. Meu nome é Eduardo, eu sou do Colégio Estadual do Paraná, sou do 3º I. Bom, eu apresentei um trabalho agora ali sobre falácias, e a falácia que eu especificamente falei um pouco mais foi a falácia pela autoridade, onde eu estava interpretando uma pessoa que não queria comprar shampoos, porque eu não gostava de shampoos, porque as coisas que eu usava pro meu cabelo, para me limpar, para minha higiene eram boas, mas como eu vi uma celebridade falando, uma pessoa de autoridade falando, eu quis comprar esse shampoo, somente por ela ser uma autoridade, não pelas qualidades do produto em si. Até porque as redes sociais manipulam muito a opinião das pessoas. Perfeito. E as pessoas usam muito, compram chuteiras, compram roupas, compram qualquer tipo de coisa, porque alguém famoso usa isso. Usa, exatamente, acaba influenciando então, né? Exatamente. Eu sou Eduardo Porcotti, eu sou do Colégio Estadual do Paraná, estamos todos no nosso grupo do 3º ano do ensino médio, e a gente fez um trabalho falando sobre falácias, já que o nosso conteúdo, no momento, era filosofia da ciência. E o nosso professor propôs para a nossa sala que ela fosse dividida em grupos e nesses grupos a gente estudasse e desse exemplos dessas falácias. E também ele pareceu prestar bastante esse trabalho para mostrar para a gente os discursos que a gente escuta muito, que eles são cheios de falácia. De quando uma pessoa conversa com você, às vezes você nem escuta, você nem percebe, mas aquilo é uma coisa falaciosa. E nem tem lógica, e você acredita naquilo que a pessoa diz. E vocês escolheram qual falácia, assim, no trabalho? Então, foi sorteado as falácias que ele deu pra gente. As falácias que estão presentes aqui, a generalização apressada, divisão, e as meninas, ao velho, ignorância, equívoco. Várias, né? Uma série. E vocês acham que essas falácias, elas de fato, assim, há uma influência forte na sociedade, assim, na população? Com certeza. Depois do nosso trabalho que ele prestou pra gente, né? A gente, além de ter feito o nosso, a gente viu dos outros alunos. Perfeito, a gente conheceu outras falácias. Certo. E, inclusive, é muito mais fácil, depois que você conhece as falácias, é muito mais fácil você ouvir um discurso e perceber elas. Perfeito. E você percebe que aquele discurso não tem Então é um lógica. tipo de conteúdo na filosofia que ajuda bastante no cotidiano, seguramente. Até porque a gente fez um júri simulado e a gente utilizou
ajudou bastante. Nossa, com legal. certeza. Aí vocês viram como é que funciona aí o judiciário, os processos também. O advogado é bem amigo da onça. Como é que é trabalhar com audiovisual na filosofia, fazendo essa passagem, digamos, do texto, de um problema filosófico, para o vídeo, né? Foi bem interessante, foi uma experiência bem complicada, na verdade, porque além da rotina dos alunos, né, é bem complicado porque você tem que ter a ideia filosófica aqui na cabeça. E como a gente gravou vídeos aqui, falando aqui como assim, não podia ter um texto aqui a gente lendo. Certo. Foi bem diferente de um seminário, por exemplo, na frente de uma turma, Claro. porque lidar com uma câmera é diferente de lidar com pessoas. Perfeitamente, como estamos lidando agora. Sim. Né? Tá, perfeitamente. Vocês querem falar um pouco como é que foi essa experiência? Foi um pouco complicado, até porque terceiro ano do ensino médio, vestibular chegando, Verdade, para conseguir conciliar uma coisa com a outra. Mas no fim deu tudo certo, a gente acho que até saiu, feliz, porque a gente conseguiu entender o conteúdo acima de tudo e utilizar, né? A nossa produção foi um pouquinho corrida, porque foi durante 3 dias apenas. E daí ela foi com base naquele livro da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. A gente utilizou porque a Clarice utiliza bastante o existencialismo. E daí a gente colocou isso no cotidiano dos adolescentes, porque a gente tende a ter várias crises existenciais e se perguntar por que disso, por que da morte. A gente tende a ser muito mundano, só se preocupar com coisas materiais. E a gente colocou no nosso vídeo que o importante é, você é feliz com o que você está fazendo, com o que você está escolhendo, isso que importa. Meu nome é Brian, o nosso grupo é constituído por 7 pessoas, no caso, 2 não puderam comparecer. Os que estão aqui são o Wanderson, o Gabriel, o Marcos, o Derek. Todos nós somos do 2º ano do ensino médio no período noturno do Colégio Guilherme Arzua. E nós fizemos um trabalho sobre desejo e ignorância baseado nos filósofos Thomas Hobbes e o Jacques Rousseau. E acontece que foi um trabalho que veio meio de uma forma esquisita. A gente teve uma palestra com o Paulo Venturelli na nossa escola, basicamente sobre você seguir os seus desejos e tudo mais. E o nosso amigo aqui do grupo, ele questionou se nós devemos seguir os nossos desejos, até que ponto nossos desejos se tornam algo ignorante perante outras pessoas. E acontece que, a partir disso, a gente desejou fazer um trabalho nessa medida, sobre poder e tudo mais. Que legal. E quem foi o professor que acolheu o trabalho de vocês? Foi o professor Maico. O Maico, perfeitamente. Os trabalhos estão sendo fantásticos, todos os 3 que foram apresentados na sala, cada um com uma visão, mas todos muito instigantes, porque assim, os meninos partem de uma dúvida que foi posta e eles não tiveram a resposta de um palestrante. As meninas partem da literatura, né, e trazem um problema filosófico a partir da literatura. E as meninas muito entusiasmadas com a questão do discurso, né, das falácias, para perceber a questão da nossa vida cotidiana e do discurso que nos cerca. Então, assim, muito bom. Porque todo mundo duvida de tudo, mas ninguém duvidou se a gente é real ou não. Então, você não duvida da sua existência e nem chega a duvidar uma vez. Então, seria interessante mostrar para as pessoas que elas não podem acreditar em tudo que elas veem. E quem que orientou o trabalho lá? Quem que acompanhou? O professor Edson Rezende, ok. E eu gosto de vir participar porque é um momento que eles têm de vivência fora das paredes da escola, né? Isso. Vivenciar aquilo que eles produziram e trazer para a universidade também. E fazer essa ponte. É muito rico quando ocorre essa ponte entre a universidade e lá a escola, o chão da escola. O chão da escola real, né? Para mostrar até para eles quais as oportunidades que eles têm, né? Perfeitamente. Sim. Lá no Colégio Amintas a gente tem uma parceria, né? Eu, no caso, sou professor de arte, a gente sempre tem uma parceria com os professores das demais matérias, de filosofia, de história. Então, essa parceria acaba se tornando bem enriquecedora para a escola, né? E o fato de estar aqui apresentando, de trazer os alunos para mostrar o valor do seu trabalho, né? Principalmente nesse momento de desvalorização da nossa educação, principalmente a nível estadual, federal também, né? Então é importante a gente estar aqui mostrando a nossa produção e que a escola pública tem sim qualidade
no trabalho docente e no trabalho dos alunos também. Um dos meus alunos, o Matheus, ele trabalha com cinema. Olha, e eu comentei que tinha um filósofo que abordava o cinema, né, lá na parte de estética, né, que é o Walter Benjamin. E ele se interessou e desde o ano passado a gente vem trocando algumas ideias. Seria todo pela uma questão estética da reprodutibilidade técnica do produto. Em questão a áurea do cinema, se existe ou não, e até em questão que eu estudo sobre o filósofo Walter Benjamin. E você pretende profissionalmente depois trabalhar com cinema, pegando temas filosóficos, problemas filosóficos, enfim? Porque parece que você tem uma intenção de estudar cinema, já estuda, enfim. Sim, eu pretendo ser cineasta e eu quero abordar bastante temas como sobre o filósofo Arthur Schopenhauer, Nietzsche, coisas assim. Então eu queria que vocês comentassem também um pouquinho como é que foi essa questão de passar, né, uma situação da filosofia, um pensamento, enfim, para o vídeo, né? Como é que foi essa coisa de, como é que vocês produziram o material? Seria bem legal se vocês pudessem falar. Eu sou a Alice. Eu sou a Laura. E eu sou a Isabela. A gente é do 7º C do Colégio Medianeira e a gente fez um vídeo onde tem um poema na primeira parte que a gente produziu sobre a situação atual da Amazônia, que é o tema principal do nosso trabalho, e também uma reflexão no final para relacionar com o tema de filosofia que nós escolhemos, que foi o tema da banalidade do mal, produzido pela Hannah Arendt. Nós gravamos, né, esse áudio e depois a gente usou imagens da Amazônia, né, da situação, para ilustrar o que a gente quer dizer com o trabalho que a gente produziu. Nossa, que lindo! O meu nome é Patrick, nós viemos lá de Xaxim, como já foi dito, e nós somos da turma 93 do Dom Bosco, do 9º ano. A população hoje em dia, no cenário que nós temos, está muito preocupada com a questão da poluição na cidade. Mas como nós vivemos numa cidade pequena e nós moramos, digamos, no campo, nós já temos principalmente o tema de poluição no campo, o que não é muito discutido. Certo. Todos nós sabemos que os agrotóxicos estão fazendo muito mal para a natureza. Hoje também, se nós formos ver, a grande questão é que nós temos no Mato Grosso desmatamento para a produção de grama para alimentar o gado. O Brasil hoje ele já desmatou cerca de 50% do seu território ou até mais para a plantação de grama para a produção de gado. O que nós sabemos que, se for ver por um lado, é exagero. Esse é o 5º grupo, né? Eu particularmente estou surpreendido pela apropriação conceitual dos estudantes, né? Trouxeram desde Hannah Arendt, Bauman, Platão, né? Kant, né? O primeiro texto tratou de Kant, a ideia do imperativo categórico e a possibilidade de uma lei universal. Também muito interessante o modo como eles expressam o processo de construção dos vídeos. A gente é da escola Dom Bosco, de Xaxim. A gente começou então a fazer esse vídeo justamente para retratar o consumismo na sociedade líquida, que é a nossa atual. Sociedade atual, mais especificamente na modernidade líquida, que é tratada por Bauman. Bauman, opa. Fizemos também uma relação da frase de Descartes, penso logo existo, consumo logo existo. Que é uma adaptação da frase dele. Por exemplo, assim, você é um produto do mundo. Porque você, para ser bem visto, você pode ser um produto para ser considerado. E nós temos que consumir nesse mundo atual para termos relevância nele. Por quem é o professor que acolheu o trabalho de vocês? Professor Anderson. De trazer os nossos alunos, construir, portanto, reflexões a partir de algumas temáticas locais, né? E nesse sentido nós temos trabalhado de modo muito forte lá na Escola Dom Bosco as questões planetárias, a ética planetária. Perfeitamente. E nessa direção, nesse contexto, justamente pelo fato de que nós temos tido muitos problemas com as questões dos povos originários, com as questões que diz respeito à poluição, à destruição. Nós viemos de uma região, de um local, portanto, que o agronegócio é extremamente forte, né? Nós exportamos muito e, portanto, a consequência desses feitos todos, né? As consequências no sentido destrutivo, perverso também, que é oriundo disso. Então, nessa linha de raciocínio,
E a partir da temática, da experiência do filosofar, nós fomos criando então algumas discussões com base em alguns autores. Zygmunt Bauman é uma leitura que nós estamos fazendo, desenvolvendo, justamente nesse sentido da era do descartável, né? E esse descartável que não é só para as coisas, esse descartável que é para as pessoas, o que é mais trágico. Então, dentro dessas discussões é que nós estamos desenvolvendo, portanto, as reflexões de modo geral, em todos os grupos que os trabalhos foram aprovados, dentro dessa dinâmica de reflexão, de uma leitura da nossa região, do nosso contexto local. Que uma das coisas que mais tem incomodado vocês, que são os jovens e adolescentes e crianças do país, né, nos dois grupos anteriores também falaram, é essa questão da natureza, né? E o mais interessante é a forma como cada grupo, apesar de ter a mesma temática, trouxe de forma diferente essa preocupação. E eu achei muito interessante essa questão de trazer a Hannah Arendt para refletir, justamente por conta dessa banalidade, né? Em que medida hoje nós vivemos numa sociedade em que, como comentaram no primeiro grupo, e agora, como que é seu nome mesmo? O Patrick agora comentou, num momento histórico em que se relativiza, tudo bem, né? Se a gente desmatar, tudo bem, como o poema das meninas fala, que futuro que nós adultos vamos deixar para vocês, que serão os futuros adultos, né? Porque esse é um trabalho de crianças que fazem parte do ensino público, do ensino integral. São crianças que ficam o dia inteiro na escola, com a oficina de teatro, e a professora Simone com a oficina de língua portuguesa e jogos. A gente começou a costurar praticamente umas mini roupas. A gente nunca tinha feito algo parecido assim. Por quê? Como que foi essa mini roupa? Como a gente começaram a costurar? Por que vocês costuraram essas roupas? Porque no Holocausto as crianças também costuravam, trabalhavam, por isso que a gente começou a fazer isso. Para se sentir no lugar do outro, porque eles não sabiam costurar. Era muito difícil eles aprenderem e alguns soldados nazistas atrapalhavam. Então a gente fez como na sala de aula fosse um campo de concentração e a gente foi costurando e colocamos-se no lugar do outro. Estamos fechando no dia de hoje e destacar, né, de que é um trabalho que ele começou pequeno, foi se tornando maior e tende a crescer cada vez mais, né? Então, acho que é importante a gente ressaltar que esse trabalho da visibilidade é o trabalho da filosofia que acontece na sala de aula com os professores que investem o seu tempo para que o filosofar de fato possa ocorrer com esses estudantes, né? Então, através de vídeos e da comunicação, esses professores potencializam aquilo que é a experiência do filosofar que ocorre todos os dias na sala de aula, através da mediação praxeológica que o professor exerce junto com seus estudantes. Então, refletir o cotidiano escolar a partir do texto, dos temas da filosofia. Eu acho que esse é um ponto importante da Olimpíada de Filosofia. Perfeito.